Amanhã, pô. Erlan. Mas o Raí, é um cenário completamente diferente esse. Dá até... Porque é novo para todo mundo, pro Dorival, inclusive. Dorival que sempre, né, trabalhos curtos, meio de bombeiro, agora vai planejar e tudo mais, tem muita coisa para fazer, mas concordo com você, tem muito jogador. Vai ter que se desfazer de gente. Vai. A gente tem até uma tela com o elenco que mostra que há muita fartura em algumas posições e algumas características eu acho que falta no elenco. Jogadores de velocidade, por exemplo, o São Paulo tem poucos, embora não seja essa característica de jogo do time, né? E também acho que não será para a próxima temporada, mas são sempre alternativas que eu acredito possam ser importantes ao longo de um ano, com muitas competições. Eu acho que o Dorival vai poder fazer, na próxima temporada, algo um pouco parecido, desde o começo dela, com o que ele fez no Flamengo do ano passado, no sentido de ter 2 bons times e 2 times que possam competir em vias diferentes. Acho que ele vai montar um time principal muito parecido com esse que ganhou a Copa do Brasil para jogar a Libertadores e talvez a Copa do Brasil, os 2 mata-matas, e um outro time com vários ótimos jogadores para jogar o Campeonato Brasileiro. E esse outro time pode ter Igor Vinícius, Ferrarese, Rames, Luciano, Luan, Gabriel Neves, Wellington na lateral esquerda. A gente está vendo aí o elenco. Esse segundo time do São Paulo, como a defesa tem opções muitas, né? Tem muito jogador. A lateral direita... Exagero aí, né? Tem. Na lateral direita, por exemplo, tem 5 jogadores, mas é muita gente. É um exagero aí. Olha o elenco. A gente viu o do Palmeiras, parecia o Dorival falou, né, que no elenco do Flamengo, um elenco farto, ele teve muito menos jogador do que na esquerda. Olha esse campeão da direita. Na esquerda, cabe as pessoas. A gente até colocou o Moreira na esquerda ali, ele é lateral direito. Vai dar trabalho também para refazer isso aí, hein? Vai. Porque tem jogador aí que quem vai querer? Na lateral direita tem todas as questões, duas opções. Né? Mas aí que tá, né? Não tem... Porque não é só ficar pagando, né? Vai ficar pagando. Não, até mas quando? não tem muito jogador. Tem muito jogador já na idade emprestado, que o São Paulo vai definir se fica ou não. Provavelmente vários vão sair. E tem muito jogador jovem que pode ser emprestado. Juan, Rodriguinho. O Mendes, por exemplo. Essa é uma custa questão. Caro, né? É um jogador que custa caro. E hoje ele é a 5ª opção. Exato. Você tem Pablo Maia e Alisson titulares, Luan e Gabriel Neves é a dupla reserva hoje. Eu aceito lá. Opção. Não tem nenhum. Ontem Tem o Galopo para voltar, que eu sinceramente não sei onde ele pode ser encaixado, onde ele pode ser inserido. Talvez a pergunta para ele é: meu filho, onde você joga? Eu acho que é uma coisa que não está definida. O Rogério escalou ele de 9, escalou ele aberto em alguns jogos. Foi artilheiro do Campeonato Paulista. Escalou ele como segundo homem de meio campo. Ontem esteve num podcast bem interessante chamado Tricolaços, o Lucas Silvestre falando sobre as coisas. Essa era uma das coisas que Galopo? ele não soube responder. Como eu não sei sabe. onde o Galopo joga. Eu preciso conversar com ele para saber onde que ele gosta de jogar. São 30 jogadores Galopo. ali, né? Pelo que eu contei. Eu acho que tem uma outra, vai ter ali. Ali. Tem outros 2 pontos aí, Tiras, que a gente pode debater, que o São Paulo vai precisar resolver. Um é em relação ao reserva do... E nessa lista também não tem o Pato, né? Que não vai ficar. Reserva do Caleri, que Erisson e David são jogadores que estão emprestados. Acho que os 2 não vão permanecer, talvez um dos 2. E eu acho que o São Paulo vai ter uma dificuldade com o Luciano na próxima temporada. É só um palpite isso. Porque com a permanência do Lucas ele não será titular e eu não sei se ele vai aceitar, entre aspas, com muita facilidade esse status de camisa 10 e reserva do time. Ele falou em alguma tribuna aí que o Dorival conversou com ele e explicou para ele que o melhor para a final da Copa do Brasil era ele ficar de fora e ele compreendeu isso. Mas eu acho que uma coisa é você compreender isso para 2 jogos e colocar o time acima, perfeito. Mas para uma temporada inteira como reserva, jogando fora da sua posição, porque nesse time reserva, quando joga o Rames, ele não joga na posição dele, que é esse meia mais central. Ele jogou em dupla com o Juan para o Rames ser esse jogador. Então, eu não sei, eu tenho dúvida. Pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem aqui, ele vai aceitar ser reserva e está tudo certo. Mas eu tenho dúvida se ele vai ser um 10 reserva e isso não vai ter nenhum problema para ele ao longo da temporada. Mas quando o Raí fala da montagem de 2 times, se você tiver um time forte disputando um outro campeonato que não seja a Libertadores e a Copa do Brasil... Brasileiro. Para fazer um brasileiro decente, o São Paulo não faz há 3 anos. É um negócio que, em tese, o Rafinha atleta vai poderia... permanecer, por exemplo? Vai. Parece que vai.
Parece que vai. Entendeu? Não é um desprestígio. O cara caminhar tá na Libertadores... eu sempre acho que esse caminho é difícil. a permanência você conseguir fazer 2 times e tudo mais. Na verdade, eu acho que, como a comissão técnica do São Paulo teve poucas semanas para trabalhar situações, eu acho que o que foi conseguido na final da Copa do Brasil, e nesse mesmo podcast o Lucas Silvestre falou, hoje o time não comporta, o jeito de a gente jogar foi a frase textual. Hoje o time não comporta Lucas, Luciano... Isso. A frase do Dorival, né? Não, do Lucas. O Dorival falou isso também. Mas a frase textual do filho dele, hoje o time de São Paulo não comporta Lucas e Luciano no mesmo time. Nem tá colocando o Rames nessa conta. Não, ainda não. O Rames está... Eu também acho, concordo também. Agora, ele falou, nós não conseguimos trabalhar para que isso fosse possível. A gente testou isso num jogo contra a LDU, não teve um treino. E acho que uma das coisas é tentar uma fórmula que consiga uni-los. O que acho que ficou... me surpreendeu, você falou do Luciano, me surpreendeu a reação do Luciano nos 2 jogos finais, sim, mas sobretudo positivo. no jogo com o Vasco. Porque no jogo contra o Vasco não tinha, o último jogo, não tinha o Caleri, e a opção do Dorival foi começar com o Rames Rodrigues e o Luciano no banco. E o Luciano entrou querendo, mordendo, voando. Então, não sei. Pode ser que na cabeça dele também ele tenha, eu vou brigar por uma vaga e eu vou jogar nesse time. Agora, isso. Às vezes, quando o Massa fala de jogador... Hoje não está longe da possibilidade. Né? Do jeito que o time se encaixou. Então, mas aí que tá. Os jogadores muito talentosos, tarimbados em excesso, às vezes atrapalha. Não é só o bico do banco de reservas, o cara não participar de um treinamento. E a própria situação do Rames Rodrigues é muito mais incógnita que a do Luciano. Eu acho. Se ele vai conseguir jogar em alto nível a ponto de ser titular do time, porque foi contratado para isso, né? E até agora ele não conseguiu, né, fazer isso. Então são algumas questões mesmo para a temporada, mas assim, é aquilo, não falta jogador. Sim. Talvez em uma ou outra, sobra, tem algumas situações, né? A minha questão é só essa característica específica de um jogador de mais velocidade, que eu acho que não tem. Não tem, quando a gente olha para esse quadro, não tem essa peça. O Eric é um pouco... O Eric vai chegar, eu não teria feito essa contratação mesmo de graça, é uma opção do Dorival, trabalhou com ele no Ceará, eu vi muitos jogos do Ceará nesse ano, trabalhando em um outro centro de custo para fazer a Série B, eu não contrataria. Ele é o melhor jogador do Ceará na temporada, o Ceará é 11º colocado da 2ª divisão, não vai subir. Eu não teria feito essa contratação, mas o Dorival trabalhou com ele e vai fazer essa aposta, é um jogador que vem sem custo, o São Paulo vai pagar o salário só, e vai compor o elenco. Ele não será titular. Vai ser só uma composição de elenco. Ele está contratado tem bastante tempo já. O Regino Brandão fala que o Dorival Júnior tem a chance de colocar Erisson, Pato, Juan, um desses 3 para jogar ao lado do Luciano com o Caleri fora após a cirurgia. Para esse restante do ano. O Lucas lá falou que imagina que o Erisson possa sim ser utilizado. Mas, ô Massini, você que foi um vidente lá atrás, falou assim, olha, tá contratando muita gente e essa galera aí vai querer jogar uma hora. Sim. Eu acho que tem a gente tratou aqui 2 lados, né? Muito antagônico, né? Um saco de gelo cheio e um prato de gelo com água. A forminha. Que é o São Paulo e Palmeiras. No sentido do elenco, senão daqui a pouco alguém vai falar aqui que a gente está falando que o Palmeiras... Não, eu sei, eu tô brincando. É uma distinção de quantidade. Sim, é isso. É só de quantidade. E tem jogador bom lá que já está encostado também, que é o preço que se paga, né? Gente, acertar e errar em contratação é como a vida. Não vai me dizer que você que está vendo a gente na sua vida maravilhosa, você teve mais vitórias do que derrota. Duvido. Quantas vezes você perdeu o ônibus? Já é uma derrota. Entendeu? Então, tem muito jogador ali que foi subaproveitado. O Mendes é um, né? Como vai fazer com o Raí, Ramos? Aonde vai colocar esse jogador? Vai ter que ter competência. Esse foi um erro de avaliação. Vai ter que ter informa aqui o Danilo que vai sair no fim do ano, que acaba o contrato. Quem? Então, beleza. Não, ele tem 3 anos de contrato. 3 anos de contrato. Agora, isso aí vai virar uma panela de pressão quando não ganhar. Tá?
Isso não é o ideal também, não. Não está certo isso, não. Porque... Desculpa, o Danilo falou certo, eu que li errado aqui, tá? O quê? Sobre o Rai 3 anos de ter contrato. Isso, então. Então, agora é a hora do São Paulo também saber lidar com essas bordas, com esse excesso. Tem jogador demais. E a pergunta é, olhando para a próxima temporada, qual é a prioridade? Se começar com esse negócio de estadual, já vai começar o ano errado. Eu acho que o estadual tinha que ser feito... muitas críticas podem ser feitas ao trabalho do Rogério e elas são todas justas. Mas eu acho que no ano passado, foi no ano passado, exatamente, que o São Paulo chegou à final e perdeu para o Palmeiras. Ele fez um trabalho muito bom no Campeonato Estadual, que cada jogo ele tinha um time. E ele colocou todo mundo para jogar ao longo do Campeonato Estadual. Ele não repetiu a escalação nenhuma vez, só das quartas para frente. Que aí ele jogou contra o Corinthians na semifinal, a final contra o Palmeiras, as quartas foi contra o São Bernardo. Mas ao longo das infinitas 12 rodadas do Campeonato Estadual, todo jogo era um time diferente. E todo mundo jogou a mesma minutagem durante o Campeonato Estadual. Tem uma pegadinha aí. A diferença desse elenco se chama Lucas, né? Sim, sem dúvida. Ah, sim, diferença técnica. Vai ficar? Sem dúvida, acho que é um cenário. Há dúvida. É um cenário. Então, Se ficar, é outro cenário. Exatamente. Isso é importante. Tá? Porque o diferencial foi o Lucas. Então, se ele ficar, você vai gravitar um time em torno dele. Não interessa se é Luciano, é Calé, alguém vai ter que sobrar. Porque esse não pode sair. E outra, penso mais. Acho que o talento do Rames, já que foi contratado para 2 anos, precisa ser trabalhado agora. E o estadual é a hora. Entendeu? Usa os 17 jogos do estadual e bota o Rames titular, você vai jogar todos os jogos, você vai mostrar se pode ou não. Porque aí, a hora que a água começar a subir, que vai vir os campeonatos maiores, você tem que olhar para o Rames e dizer para ele, olha, você teve 12, 13 jogos e não achou lugar no time titular. Vai voltar para o banco. Agora você é titular também ao lado do Lucas. E aí é outra situação para ajustar, que disse o Silvestre, que vocês estão traduzindo aqui, de que precisa ter tempo para trabalhar todo mundo. Definitivamente, Lucas, Rames, Luciano e Caleri não cabem no mesmo time. É o que ele fala, o Dorival também, sutilmente, os 3 gostam de jogar na mesma posição. Se o Galopo também, em tese, joga melhor eu acho que nessa a posição do Galopo é essa também. Vai vender jogador? Mas é aquilo, eu acho que essa comissão deu, na situação do Alisson, uma demonstração de que pode trabalhar jogadores para ocupar funções. Eu acho que ele pode, por exemplo, tentar aproveitar o Galopo mais atrás, como ele jogava no Banfield, por exemplo. Então, eu acho que tem essa impressão de que a comissão técnica está esperando por tempo de trabalho, de preparo, para aprimorar o time. É um time ainda recente. Sim, claro. Tem muito jogador recente no time do São Paulo. E aí eu acho que tem que, de fato, ajustar o elenco de forma que não sobre e não fique alguma posição carente nesse excesso. Porque também tem algumas coisas carentes, mesmo com tanto jogador disponível, característica. O Mendes, né? Podia pular o muro, né? Ô, Leila, oferece lá 2 Mariola, 2 Show e um Allianz e traz... O Ronaldo fala aqui, o elenco do São Paulo com 40 jogadores foi gerido a contento por causa das lesões e do curto espaço de tempo. No longo prazo é impossível todo mundo ficar satisfeito. Faça uma lista de 12 saídas para ajudar o Dorival. E também não é uma realidade desse momento, as lesões, né? Vou falar muito de São Paulo campeão da Copa do Brasil com o Rodrigo, beleza? E até para arredondar mesmo, assim, falar sobre essa questão do planejamento do São Paulo, né? Muitos perguntam nas redes sociais, né? A gente soltou ontem o nome do Emmanuel Martínez, um meio-campista, né? Volante, meia, um cara que chega mais à frente, joga pelo lado do campo também, o argentino, 29 anos, está no América Mineiro. A gente deu a informação aqui, né? Primeiro, que o São Paulo está de olho, o São Paulo está analisando o nome, São Paulo
olha a possibilidade de fazer uma proposta, ainda não existe nenhuma possibilidade. Surgiu também a informação, foi noticiado, do Savarino, e aí a resposta que eu tive em relação ao Savarino foi, um jogador que tem ainda questão financeira, pega muito, tal. O São Paulo não foi atrás agora, o São Paulo não vai avaliar como algo possível. Então, eu descartaria, como me disseram na questão das mensagens, das apurações, eu descartaria uma possibilidade aí do São Paulo tentar a contratação do Savarino, como tentou na última janela, venezuelano, jogador que está na MLS. Jogador caro, jogador que tem questões contratuais, cláusulas ali que impediriam o São Paulo de fazer uma nova investida. O São Paulo acha que não vale a pena. Outra questão importante, são 3 a 4 contratações, uma contratação um pouco mais importante, mas aí se confunde muito essa cereja do bolo com a questão da permanência do Lucas. Aliás, é importante a gente citar aqui, na próxima semana começam as conversas com o Lucas já para essa renovação de contrato. São Paulo coloca a renovação do Lucas como a grande cereja do bolo para 2024, mas o São Paulo também olha o mercado de 3 a 4 contratações, sendo jogadores assim mais como Wellington Rato e Rafinha. Vou citar o exemplo aqui do Wellington Rato e Rafinha, porque são dois jogadores que nas suas últimas temporadas antes do São Paulo caíram com seus clubes, o Rafinha com o Grêmio e o Wellington Rato com o Atlético Goianiense. Jogadores que não vieram com altos custos e também não com aquela empolgação do torcedor. Eu duvido você que está acompanhando esse vídeo aqui, você me comentar aqui, falar nos comentários, eu botava fé no Rato, eu dizia que o Rafinha ia dar muito certo, né? Muito difícil acreditar nisso, mas são jogadores que deram a volta por cima, chegaram, provaram, o Rato titular na final, na campanha toda vitoriosa da Copa do Brasil, um jogador incontestável, assim como o Rafinha, o líder do vestiário, o capitão, levantou o troféu da Copa do Brasil e hoje um jogador que vai naturalmente renovar o seu contrato. Então, mais ou menos vai ser nesse modelo de contratações, né? Contratações de jogadores que venham com muita fome, jogadores que venham querendo provar e jogadores que não tenham um alto custo. Vai ser mais ou menos assim, 3 a 4 contratações, mas claro, o São Paulo também olha uma dessas 3 a 4 contratações um pouco numa prateleira acima, né? Uma espécie de cereja do bolo, assim como o Lucas pode ser a renovação, a grande cereja do bolo. Então o São Paulo está de olho aí nesse planejamento, mais ou menos nesse sentido. Seria um atacante, seria um jogador de meio campo, um volante, alguém que possa fazer um lado de campo, um jogador de velocidade, né? Lembrando que o São Paulo tem o Eric, São Paulo tem também o Igor Vinícius, que está provavelmente voltando do DM, e assim se espera para quando tiver a pré-temporada, né? Assim como o Galopo, e assim também o Ferrares, que já vem sendo relacionado, inclusive, em algumas partidas do São Paulo. Passando a limpo, então, esse planejamento do São Paulo, é mais ou menos isso.